Olá, o objetivo desse novo tutorial é mostrar um pouco das questões comerciais dentro do sistema EasyCargo. Então, a ideia é ver a questão conceitual, como as coisas estão relacionadas principalmente para os novos usuários do sistema. Na área comercial do menu, nós temos aqui algumas opções, principalmente produtos, tabelas de frete, e toda essa parte aqui de negociações com o cliente. Ok? Primeiro vamos falar de produtos. O que são os produtos? Os produtos são os serviços que as empresas vendem. Aqui eu tenho vários exemplos, testes aqui, ó, aéreo convencional, aéreo próximo dia, né? Aqui esse é um banco de dados de teste. Mas se a minha empresa faz só transporte rodoviário, transporte aéreo, eu posso ter dois produtos. Um produto transporte rodoviário e outro produto transporte aéreo. Eu vou pegar esse aéreo convencional, esse 10 aqui, ó, como exemplo, tá? E vou editar o produto. Vocês podem observar que eu tenho vários campos com o nome do produto, valores de taxas, né? Aqui é importante a parte do seguro, até aqui está um número exorbitante, né? Vou colocar aqui 0,5% para capital interior. As taxas de coleta e de entrega que vão compor esse produto. Sempre que nós estivermos falando de produto, nós vamos entender que isso aqui é minha tabela cheia, ou seja, para aquele cliente que não tem uma negociação. Por falar em produto, em tabela, observe que aqui eu tenho na tela do produto os campos para cadastrar a coleta, os campos para cadastrar a entrega, tenho a parte do seguro que nós vimos aqui, e além disso, eu também tenho a área da tabela de frete. Na tabela de frete é onde vou definir o frete, ou seja, a parte do transporte, né, que compõe o conhecimento, não é o custo. Desculpa, o custo não. O valor de venda correspondente à parte do frete, ou seja, da origem tal para o destino tal. Como é que eu faço isso? Eu faço isso amarrando uma tabela, ou seja, olha, como é que é a forma de cobrança desse produto aqui, ó. Eu tenho aqui P1, P2, P3, que nós podemos falar sobre essas modalidades mais antigas aí do sistema no futuro, mas por enquanto eu vou falar que é uma tabela. E vou associar uma tabela de frete no sistema, no produto. Então, aéreo convencional. A forma de cadastramento de uma tabela de frete vocês vão encontrar num outro vídeo, num outro tutorial que nós já temos. Tá? Então, o importante dessa tela aqui do produto é nós entendemos que esse aqui é a minha tabela cheia, onde eu tenho os valores do frete e as taxas para os clientes que não possuem negociações específicas, ok? Ok, então dando continuidade, vamos falar um pouco sobre as tabelas de frete. Não falar não, vamos lembrar, né? Que nós já vimos em outro tutorial sobre esse assunto. As tabelas de frete são tabelas conceituais, digamos assim. Quando eu crio uma tabela de frete, por exemplo, aqui aéreo convencional, essa tabela código 33, ela não está vinculada com nada, simplesmente é uma tabela. Se eu clicar nesse outro botãozinho aqui, eu tenho os trechos dessa tabela. Então, eu tenho BHZ, Florianópolis, BHZ, Rio, Florianópolis, tá? Os trechos e os valores. Ocorre que eu devo vincular essas tabelas para poder ter algum tipo de uso com ela. A forma de cadastramento em si dessa tabela já foi discutida em outro vídeo. Só que o que mudou no sistema foi como vincular essa tabela aos clientes. Então, eu vou mostrar a seguir como fazer uso das tabelas de frete, né? Seja para venda, seja para custo, seja para produto ou para cliente. Reparem que as tabelas se misturam. Ó. Eu tenho tabelas, no caso aqui aeroconvencional, seria uma tabela de venda de um produto, como tenho tabela de custo, ó, a Avianca, como tenho custo TAM convencional, TAM próximo dia. Vamos ver essa custo TAM convencional aqui, ó, por exemplo. Ó. Seria uma outra tabela, né? Agora, como aplicar essas tabelas? Eu posso usar essas tabelas basicamente em 3 lugares do sistema. Primeiro, definindo uma tabela, o frete para um produto. Como nós vimos aqui em comercial, nós temos produtos.
Entrando num produto, por exemplo, aéreo convencional, que nós estávamos falando já, eu digo que esse produto vai usar uma tabela de frete, a composição do frete dele é a partir de uma tabela, e que a tabela que ele vai utilizar é a tabela aéreo convencional. Ok? Vejam que estão todas as outras listadas aqui. Então, desta forma, eu estou associando os valores de frete ao meu produto aéreo convencional. Outra aplicação dessa tabela pode ser vinculada a um cliente, quando um cliente tem uma negociação específica. Como é que eu faço isso? Eu entro aqui em comercial, negociações clientes, aí eu tenho aqui, ó, tabelas de frete do cliente. Nesta opção eu vou localizar um cliente qualquer, até tem um CGC digitado aqui, um CGC foi boa, né? Bem antigo esse termo, né? Um CNPJ, vou pegar um cliente qualquer, vou pegar, por exemplo, esse cliente que eu uso para teste aqui, esse Abamec aqui, ó. Reparem que eu tenho 3 lapisinhos aqui, né? O primeiro eu vou cadastrar a tabela por produto, o segundo por centro de custo e o terceiro por centro de custo e produto. O que é isso? Às vezes, a minha negociação com o cliente não é tão simples quanto simplesmente dizer assim, olha, esse cliente usa uma tabela. Às vezes, um cliente pode ter mais de uma tabela, dependendo da situação. Então, na melhor das hipóteses, eu teria que definir uma tabela por produto, que seria esse primeiro lapisinho aqui, ó. Então, eu clico aqui no produto, e aí eu vou escolher, ó, qual é o produto que eu tenho de venda, e qual a tabela que eu vou utilizar. Nesse caso, eu já tenho definido aqui, olha, para o produto aéreo convencional, use essa tabela. Para o produto próximo dia, vamos ver se tem uma outra tabela aqui, ó. Aéreo próximo dia. Ou uma tabela específica para esse cliente, também quero usar essa mesma tabela Abamec aqui, até está escrito errado ali, ó. Faltando um E ali, né? Ou está invertido. Eu estou associando a tabela a um determinado produto, mas vinculado ao cliente, a um determinado CNPJ. Ou seja, quando eu for emitir um conhecimento cujo pagador seja este cliente aqui, com esse CNPJ, e eu informar que o produto é aéreo convencional, o sistema não vai aplicar a tabela de frete aéreo convencional que está vinculada ao produto aéreo convencional, e sim a tabela ABMEC, porque é a tabela específica para esse cliente. Então, dessa forma, eu posso ter tabelas distintas para um determinado cliente de acordo com o produto. A outra alternativa seria eu ter tabelas distintas determinadas não em função do produto, mas sim a partir de centro de custo. Esse cliente não tem centro de custo, mas vamos imaginar que essa empresa tenha áreas, departamentos. Por exemplo, vamos lá no cadastro da Abamec e vamos cadastrar esse centro de custo. Por exemplo, deixa eu ver, contatos, departamentos, centro de custo. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 2 áreas da empresa aqui. Por exemplo, marketing, MKT, marketing, e tem a prod produção. Ok? Então, o cliente que tem esses 2 centros de custo, são 2 departamentos. Supondo que eu tenha uma tabela de frete diferenciada para cada um desses centros de custos, no comercial, tabelas de frete do cliente. Quando eu localizando aqui a Abamec, eu vou clicar no segundo lapisinho, ok? E aí eu vou dizer, olha, para o marketing, use a tabela tal. Para a produção, use a tabela tal. Ou seja, eu consigo definir tabelas de frete diferenciadas por centro de custo do cliente. E a terceira opção, eu vou até tirar isso daqui, a terceira opção seria vincular um misto dessas duas coisas, né? Seria bem raro, mas eu poderia ter para um determinado produto, para um determinado centro de custo, no caso aqui marketing, para um determinado produto eu aplico uma tabela. Agora, para o mesmo centro de custo, outro produto, eu vou usar uma outra tabela. E aí sim, ó, produção, outro produto, para esse produto, usa essa tabela. Então aqui seria uma combinação das duas coisas. A tabela de custos, de frete, sendo definida a partir da combinação do CNPJ do pagador, do centro de custo, que é a área da empresa, mais o produto.
Tá? Aqui dificilmente vai ser usado, mas o sistema já está preparado também para estas situações. Então, nós vimos como vincular a tabela ao centro de, ao produto, para definir a minha tabela cheia. Vi como definir, associar a tabela ao cliente, para definir uma negociação específica. Mas essa mesma tabela de frete pode ser associada ao produto de uma companhia aérea, para definir o custo. Então, se eu entrar aqui em cadastros, eu devo ter aqui, ó, companhias aéreas. Para cada uma das companhias aéreas, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, que serão os produtos da companhia aérea. Por exemplo, aqui, ó, TAM. Então, eu tenho aqui, ó, convencional, próximo dia, próximo voo. Eu vou editar essa tabela aqui. Então, vejam, o produto da companhia aérea convencional, qual é a forma de definição de preço dele? Olha, é uma tabela de frete. Pode ser essa P16, mas atualmente nós trabalhamos com a tabela de frete. Qual é a forma de arredondamento? Arredonda o peso ou não arredonda? Arredonda. E qual é a tabela de frete que eu estou utilizando? Vejam novamente que está tudo misturado aqui, ó, tabela de venda, tabela de custo, tabela de produto. Por quê? A tabela de frete é um termo genérico. Eu posso, inclusive, usar para um determinado cliente, se eu quiser fazer a condição para ele do preço de custo de uma companhia aérea, eu posso associar a tabela TAM convencional como tabela de venda para esse cliente, tá? Então, a tabela de frete pode ser multiuso. Eu posso associá-la ao produto, ao cliente, ou também a um produto de uma companhia aérea para definir o custo. Vejam que nesse é o único caso aqui onde ela vai estar sendo usada para definir o custo, tá? Mas é a mesma tabela. Tá? No produto é o valor de venda da tabela cheia, no cliente é o valor de venda específico para um determinado cliente, e aqui no produto da companhia aérea ela vai compor o custo de transferência daquele produto naquela companhia aérea. Agora falando um pouco sobre generalidades, né? Nós já vimos que um determinado cliente pode ter uma tabela de frete específica, né? Que é associada nesse campo tabelas de frete do cliente. Agora, no meu produto, que é a minha tabela cheia, nós vimos também que eu tenho lá definido as taxas. Qual é o valor da entrega, qual é o valor da coleta, qual é o valor do seguro. Mas, eventualmente, para um determinado cliente, eu posso querer definir valores de coleta e de entrega diferenciados, ou até isentar esse cliente dessas taxas de coleta e de entrega. Para isso, eu tenho um campo específico, uma tela chamada Generalidades, né? É uma tela bem completa, onde eu vou localizar o meu cliente, clicar no lapisinho para editar, e eu tenho um monte de particularidades. Vejam, eu estou rolando aqui, ó, para vocês verem que é uma tela realmente bem completa. Então, não vou entrar em detalhes de cada um desses campos. Por enquanto, eu vou falar só de taxas de coleta e entrega. Então, reparem que aqui eu tenho, olha, peso da entrega até 10 quilos, R$50. Quilo adicional, vamos botar, tá muito caro aquilo ali, né? R$2,50, tá? E assim por diante, ó, 20 com R$2 aqui na coleta, tá? Então, se eu cadastrar desta forma, quando eu estiver emitindo um conhecimento ou fazendo uma cotação, o sistema vai desprezar o valor da taxa de coleta e da taxa de entrega que está cadastrada no cliente, que está cadastrada no produto, e vai valer essa taxa de coleta de entrega que está vinculada a esse cliente, a esse pagador, a esse CNPJ aqui. Então, assim eu estou alterando. E se eu quiser isentar um cliente da taxa de coleta ou da taxa de entrega? Observem que eu tenho este campo aqui, ó, no peso da coleta e da entrega, tem essa observação aqui, olha. Se eu deixar zero, que é o padrão, quando acabar de cadastrar o cliente, vai estar assim, ó. Dessa forma, né? Tudo sem preencher. Estando dessa forma, o sistema vai considerar qual o valor de entrega e qual o valor de coleta. Os valores que estão cadastrados lá no produto. Agora, não, mas se no produto está R$10 a taxa de coleta, mas eu não quero cobrar a taxa de coleta, então eu vou cadastrar assim, ó, -1 na taxa de entrega, -1 na taxa do peso da coleta. Por quê? Isso vai fazer o sistema entender que é para isentar. Uma vez que 0 é o do produto, um valor diferenciado vale o valor diferenciado que está ali, e -1 é o artifício que nós utilizamos para poder
isentar, ok? Então vamos confirmar essa tela aqui. Muito bem. Esse seria um exemplo da aplicação da tela de generalidades. Outra situação que nós temos é quando um cliente tem um seguro diferenciado. Nós já vimos também que o seguro está cadastrado no produto, né? A alíquota de seguro. Vamos lá, quanto que eu cobro de seguro? Aéreo convencional, esse aqui. Tá lá. Seguro venda, nossa, tá caro também, né? Vamos botar aqui, 0,5%. 0,5, 0,5, 0,5. No produto. Agora, se o meu cliente tiver uma situação diferenciada do seguro, quando eu digo situação diferenciada, pode ser o seguro mais em conta, pode ser um seguro mais caro, ou pode ser até uma isenção do seguro. Seja essa isenção porque eu não quero cobrar o seguro de fato do cliente, ou porque esse transporte vai estar cobertado por uma apólice do cliente. Como é que eu faço isso então? Aqui ainda nas negociações com o cliente, eu tenho um campo chamado seguro. Entrando na tela seguro, novamente eu vou localizar o cliente, clicar no lapisinho e aí eu posso ver áreas distintas dessa tela. Primeiro, a pólice do seguro. Se eu preencher esses campos com o número da pólice, com a seguradora, com data de vencimento, o que o sistema vai entender? Ele vai entender que esse cliente tem uma pólice própria. E entendo uma pólice própria, ele não vai cobrar o seguro desse cliente. Outra coisa que eu tenho nessa tela do seguro tem a ver com a DDR do cliente. Eu posso definir para cada modal e tipo de mercadoria qual é o valor limite que eu posso transportar. Para eletrônico, até R$2.000 é sem restrição. Mas eu poderia colocar, não, tem que ser veículo rastreado, ou tem que ser veículo rastreado mais escolta ou isca, ou então rastreado com escolta e isca, ou ainda sem cobertura. Tá? Mas não é o que nós estamos querendo ainda. O que eu quero é, por exemplo, cobrar um seguro diferenciado do cliente, né, que eu falei. Então, ao invés de 0,5% que estava lá, vamos supor que eu queira cobrar 1%. Então, eu vou colocar aqui, ó, seguro por modal. 1%, 1%, 1%. Também posso definir o GRIS diferenciado, né, que se aplica no transporte rodoviário. Olha, no rodoviário, no aéreo, quando a localidade de destino for capital, interior ou quando for interior 2. Menos usado ainda, mas eu também tenho a opção de fazer essa definição por produto meu de venda e por estado de destino. Né? Antigamente tinha muita diferenciação de alíquota de seguro, principalmente no transporte rodoviário. Dependendo do destino, eu posso cadastrar uma alíquota de seguro diferenciado com esses campos aqui. Mas basta para a gente, por enquanto, ver esse campo aqui, né? Onde eu posso definir uma alíquota de seguro diferenciada para cada cliente. Pode ser a maior nesse caso, como pode ser a menor. Eu poderia colocar aqui também, no rodoviário eu vou colocar 0,5%, 0,30%. Posso colocar 0,30% também, não tem problema, ok? Bom, pessoal, então com isso a gente conclui um breve resumo, né, dos recursos aí da questão comercial. Como definir uma tabela de frete, como associar essa tabela de frete a um determinado produto, como cadastrar uma taxa, né, de coleta e de entrega no produto, como fazer isso diferenciadamente para o cliente aqui em generalidades, como definir um seguro diferenciado para o cliente e como também associar as tabelas de frete aos clientes, ok? Espero que esse breve vídeo os ajude aí no entendimento das questões comerciais do sistema.